Graça e paz, igreja. Amém. Bom, se o pastor disse que eu sou de casa, então eu sou de casa. Amém? Que maravilha poder estar aqui hoje, nesse dia tão especial, dia de culto ao Senhor. Obrigado, Fabrício. Deus te abençoe. Poder estar adorando ao Senhor nesta igreja irmã, porque Camará é a nossa igreja irmã mais próxima e mais querida e mais chegada. E aí, quando chegou o convite, eu disse, na hora, vamos embora. Estamos aqui, eis-me aqui, como a gente cantou agora do início, né? Eis-me aqui. Olha, eu estou feliz por estar aqui com vocês. Estar aqui mais uma vez em Camará. Estou com a minha esposa, linda esposa. Só eu posso fazer. 3 queridos irmãos da minha igreja, que é Janilson, Márcia e Karina, vieram aqui também acompanhar, seguindo aí a gente, né? Isso é bom, né? Muito bom. Isso é mostrar uma das características da nossa igreja, da igreja anglicana, né? Essa maneira de acolher e de estar sempre junto, querer estar sempre próximo, isso é muito bom. Desculpa as outras igrejas, eu não posso falar das outras, eu posso falar da nossa. Amém? Amém. Senhor, que as palavras de minha boca, o meditar do meu coração, possam ser agradáveis na tua presença, rocha minha e redentor meu. Amém. Bom, como o nosso bispo Miguel anunciou, nós estamos aí dando início hoje a uma série de mensagens para esse mês de setembro, discípulos de Jesus. E olha, quando eu vi a proposta, você vai para trabalho, faculdade, ou você é aposentado, fica em casa, tem o seu trabalho em casa, então você tem a sua vida. Se alguém chegar para você aí e disser assim, estava fazendo o que ontem à noite? Eu estava na minha igreja, cultuando ao Senhor. É mesmo? Qual é a missão da sua igreja? Qual é o propósito da sua igreja? Se a pessoa lhe perguntar isso, numa fila de um BRT, numa fila do posto de saúde, do banco, aonde for, a pessoa chegar e perguntar para você, qual é o propósito da igreja anglicana Camará? Qual é o propósito da igreja que você faz parte? Você que é membro dessa igreja. Levar todas as pessoas para Jesus, não é isso? Não é o que a gente sempre tem declarado? E essa frase, ela tem um apoio, tem um respaldo bíblico. E onde é que você encontra esse respaldo bíblico? No que Jesus falou para os seus discípulos, lá em Mateus capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a missão, é o coração da igreja. Essa é a missão que eu e você precisamos todos os dias colocar de forma prática na nossa vida. Durante esse tempo aqui na terra, Jesus ele ensinou ao povo a curar doentes. Nós oramos aqui por enfermos. Ele alimentou aquelas pessoas que estavam famintas. Mas o principal foco foi discípulos saudáveis. Assim como a igreja de Cristo, ela não é perfeita, mas nós buscamos manter um ambiente saudável. E o ambiente saudável dentro de uma igreja é quando os discípulos também são saudáveis. Amém? Então ele continuou fazendo isso, transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Cristo. Esse é o coração da missão da igreja, transformar discípulos, a mim e a você, em discípulos extraordinários. Muitas pessoas elas podem dizer que seguem a Jesus, e isso é legal, seguir Jesus. Não estou dizendo que é ruim, mas Jesus ele não quer apenas seguidores, ele quer discípulos. Seguidores você tem das redes sociais, basta você fazer um vídeo, você colocar uma mensagem, fazer qualquer coisa, você vai ter seguidores, vai ter gente que vai dar um like lá, gostar, mas discípulos, é esse que Jesus está procurando. As suas escolhas, elas não refletem quem Cristo é, se você não for verdadeiramente um discípulo de Jesus. Não podemos nos conectar com um mero cristianismo cultural, parcial e superficial. Jesus quer você de forma mais profunda. Ele quer que você seja um cristão diferente do que a gente vê por aí. Hoje, e você há de concordar comigo, o evangélico ele não é visto com bons olhos pela sociedade. Infelizmente, pelo péssimo testemunho de muitas pessoas. E é por isso que aqui, na Anglicana Camaragibe, o pastor Wilton, Marcília, a equipe deles, aqui, os voluntários, os líderes, todas as pessoas estão envolvidas para fazer com que os discípulos que o Senhor tem enviado para esse local
se transformem em discípulos extraordinários, discípulos comprometidos com Cristo e que façam a diferença aqui em Camaragibe, nos arredores. Para quem olhar para você e dizer assim, esse é um verdadeiro discípulo de Jesus. Pelo bom testemunho que nós está perdido, Jesus vem e traz a solução. Porque é uma vida extraordinária, uma vida dinâmica. E é isso que Ele quer fazer com a sua vida. Como igreja, nós devemos ter o foco de transformar pessoas comuns em discípulos extraordinários de Jesus. Foi o que Ele fez com os seus discípulos. Em um tempo de tantas aparências, e muitas pessoas vivem muito de aparência, como é que nós podemos edificar um verdadeiro discipulado de Cristo? A chave é essa, e guarde essa chave no seu coração, observando os seus relacionamentos. A forma como você vive, a forma como você se comporta, o seu modo de ser, o seu jeito de ser, a sua vida. Porque aqui dentro da igreja todo mundo é bonitinho, todo mundo tem o mesmo perfil, todo mundo tem a mesma aparência. Mas quem somos nós depois que cruzamos as portas da igreja? E é essa é a grande questão. Precisamos ser os mesmos aqui, precisamos ser os mesmos lá fora, precisamos ser os mesmos aonde nós estivermos. Ninguém, a não ser o Espírito Santo, pode sondar o interior de alguém. Você sabe o que está passando no meu coração agora? Não, mas o Espírito Santo sabe. Você sabe o que está passando na minha mente agora? Não, mas o Espírito Santo sabe o que está passando aqui na minha mente. Só Ele tem o poder de sondar o interior, mas os frutos da nossa vida interior certamente se refletem de forma como lidamos com os nossos relacionamentos. A forma como nós lidamos no nosso dia a dia, o nosso modo de ser, refletem quem verdadeiramente nós somos. Tem um livro que eu sempre costumo citá-lo, que é do pastor Rick Warren. Quem é você quando ninguém... Bill Hybels, perdão, troquei só o autor. Bill Hybels, quem é você quando ninguém está vendo? Quando nós estamos aqui no ambiente, todo mundo sabe quem nós somos. Todo mundo sabe que sou o pastor André, mas quem é o pastor André no dia a dia? Em casa, no trabalho, na rua, no trânsito. Quem é essa pessoa? Só Jesus sabe, só o Espírito Santo sabe quem somos. Então, para iniciar essa série hoje, nós queremos tratar justamente desse tema. O discípulo extraordinário rende-se a Deus. Vai ser o início de uma série de 4 mensagens. E nós queremos iniciar essa série falando sobre isso, sobre o discípulo extraordinário. Esse discípulo que Jesus quer que eu e você seja, ele precisa ser um discípulo extraordinário. Mas para ser esse discípulo extraordinário, eu preciso estar rendido ao Senhor, aquilo que nós cantamos logo do início, aquelas 3 músicas iniciais. O texto que foi lido por Tomás, da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, o capítulo 12, verso 1, que você está com sua Bíblia aberta, você pode acompanhar ali. O apóstolo Paulo, ele inicia o versículo dizendo isso para aquela igreja. Portanto, irmãos, peço, pelas misericórdias de Deus, que ofereça o corpo de vocês como o quê? Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E aí ele vai e complementa. Este é o culto racional de vocês. Eu preciso estar nessas condições dentro da igreja para que eu possa oferecer o meu culto ao Senhor. Eu preciso cumprir justamente isso para que eu possa estar dentro da igreja cumprindo o culto ao Senhor. Cultuar a Deus não é simplesmente você vir para a igreja. Cultuar a Deus não é apenas você estar nesse ambiente. Isso faz parte da vida cristã e da forma de cultuar a Deus. Mas para cultuar a Deus eu preciso oferecer o meu corpo como sacrifício vivo. Sacrifício vivo, santo e que seja agradável a Deus. Ele precisa se agradar daquilo que eu estou fazendo. O apóstolo Paulo, ele concluiu todas as suas cartas com uma lista de deveres práticos com base nas doutrinas discutidas. Tem gente que chega na igreja anglicana e diz assim, qual é a doutrina dessa igreja? É a doutrina bíblica. Se você lê as cartas do apóstolo Paulo, tem toda a doutrina para a fé cristã. Tem tudo que você precisa saber, o que você pode, o que você não pode, o que deve, o que não deve, onde ir, onde deixar de ir, o que fazer, o que não deixar de fazer. Tem tudo aqui. Só que as pessoas imaginam que doutrina é usos e costumes. Na nossa igreja a gente se usa assim, essa roupa bonitinha, né, com cara de padre, né? Mas eu não sou padre, nem o pastor Wilton, ele está apaisando ele. Ele hoje está de folga, estou só eu e Luísa para trabalhar. Não somos padre. Eu vim de terno, né, porque é uma ocasião especial, né? Enfim. Mas isso aqui faz parte da tradição da nossa igreja.
Isso faz parte do estilo e do modo de ser da nossa igreja. De manhã na Renovo teve um batismo e veio gente de todas as denominações. Tinha batista, tinha assembleano, tinha neopentecostal, tinha tudo. E aí quando eu entro de vestes, aí o povo já olha, estou na igreja católica romana, né? E aí nessa mesma unção eu saí falando sobre isso. Aí para completar tinha um batismo. Aí pronto, para eles o batismo tem que ser como? Por imersão. Quem disse isso? Quem disse? Está tudo aqui na fé. Quando os discípulos iam caminhando, um eunuco, tocado pelo Espírito Santo de Deus, se converteu. Irmãos, o texto não diz que tinha água não naquela região ali, nem rio, nem nada. Como é que aquele homem foi batizado? Qual foi a quantidade de água que foi utilizada? Então às vezes as pessoas se prendem a coisas de usos e costumes de igreja que não tem nada a ver com a prática da fé cristã. Doutrina está aqui, na palavra de Deus. Doutrina, os ensinamentos, está aqui. É só você ler as cartas do apóstolo Paulo. E ele pega essas cartas e ele mostra toda a parte doutrinária da fé cristã. Na vida cristã, escute isso, doutrina e os deveres andam juntos. Doutrinas e deveres andam juntos. Nós respeitamos todas as outras tradições, batista, assembleiano, neopentecostais, mas nós temos a nossa fé e nossa identidade própria. Não queira mudar aquilo que está dentro da fé da nossa igreja. Então o respeito, né, dizer não, isso é errado. Não, qual é a base bíblica que você tem para dizer que isso é errado? Não tem, porque na minha igreja não é assim, na sua não é, mas na minha é. E o respeito ele precisa ser mantido. Ter o conhecimento a respeito do assunto vai ajudar muito nisso. Então Paulo ele vai e mostra que as doutrinas e os deveres precisam andar juntos. As nossas convicções ajudam a determinar o nosso comportamento. E eu não tenho a menor dúvida que quando Jesus vier buscar a sua igreja, a igreja anglicana também vai ser levada aos céus. Eu não tenho a menor dúvida que se não for o tempo dele vir, mas de nos chamar, não tenho a menor dúvida que o povo da igreja anglicana, eles vão estar diante do Senhor, recebendo lá e participando das bodas do Cordeiro. Mas eu preciso ter uma postura, uma vida aqui na terra, como um verdadeiro discípulo de Jesus. Antes de crer em Cristo, usávamos o corpo para prazer e propósitos pecaminosos. Agora pertencemos ao Senhor, usamos o corpo para a sua glória, para a glória dele. O corpo do crente é o templo de Deus. Não sou eu que digo isso, é a Bíblia que fala isso. Paulo falou isso em 1 Coríntios capítulo 6, 19 a 20. A Bíblia também diz que o Espírito Santo habita dentro daqueles que são nova criatura, aqueles que já entregaram a sua vida para Cristo. Está lá em Romanos 8, 9. É nosso privilégio glorificar e engrandecer a Cristo com o nosso corpo. Tudo que eu faço com o meu corpo é para a glória do Senhor. Está em Filipenses capítulo 1, versículos 20 a 21. Então não posso fazer do meu corpo o que eu quiser. Aquela história, meu corpo, minhas regras. Não, se você é um cristão, se você é um discípulo de Cristo, você vai obedecer o que a palavra de Deus diz. Seu corpo é para glorificar o nome do Senhor. Agora entenda, igreja. Jesus Cristo ele precisou ter um corpo para realizar a vontade de Deus aqui na terra. Você já parou para pensar sobre isso? Também devemos entregar o corpo a Cristo para que ele possa continuar, né? A gente entrega a nossa vida, nosso corpo, para que ele possa continuar a obra que Deus começou por meio de nós, através dele, por meio de nós. Devemos entregar os membros de nosso corpo como instrumentos de justiça, Romanos 6,13, para o Espírito Santo realizar a obra de Deus através da sua vida. Os sacrifícios, se você parar para analisar, no Antigo Testamento eram feitos como? Pegavam os animais, matavam e entregavam diante do altar, não é isso mesmo? Hoje, nesse tempo e no Novo Testamento, o sacrifício é vivo, é eu e você. Aquilo que Cristo fez na cruz, ele entregou a sua vida ali, ele estava vivo, foi colocado na cruz vivo, para poder morrer pelos meus pecados e pelos seus pecados, mas para a honra e glória do nome do nosso Deus. Ele ao terceiro dia ressuscitou e em breve ele voltará para vir buscar a sua igreja. Não há outra maneira de vivermos a plenitude da vontade de Deus para nós, senão pela rendição total, completa a Ele. Se você não se render completamente ao Senhor, não tem como você se tornar um discípulo extraordinário. Talvez você pense agora nesse exato momento e diga assim: eu já me rendi ao Senhor. Quem é você, pastor? Chegar aqui agora nesse domingo para dizer que eu não estou rendido. Não estou aqui para julgar.
Eu levantei a minha mão, pastor, aceitei a Cristo já tem algum tempo, já me confirmei, já estou inserido, já me batizei, estou em um grupo de célula, estou fazendo, estou servindo, fazendo tudo aqui dentro da igreja. Quem é o Senhor para dizer se eu não me rendi ou não? Mas a verdade é que a rendição vai muito mais além do que servir. Ser rendido a Cristo vai muito mais além do que você está servindo no reino de Deus. Quando nós decidimos entregar a nossa vida a Jesus, nós entregamos, é como se fosse uma corrida, sabe? A caminhada cristã numa corrida, e a parte inicial é você entregar a sua vida a Jesus. Só que não é uma corrida de 100 metros, é uma maratona, é algo longo, que começa na entrega, na sua rendição a Ele, e que vai acompanhando a sua vida. A decisão por Cristo não é uma linha de chegada, é o ponto de partida, é onde inicia tudo. A palavra de Deus nos mostra que nascemos de novo e começamos uma nova vida. Quem entregou a sua vida para Jesus é uma nova criatura. Lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 5, veja o que é que o apóstolo Paulo disse àquela igreja: vocês estavam mortos nas suas transgressões e dos seus pecados, nos quais costumavam viver. Veja o que ele vai e diz dessa parte do versículo: todavia, Deus, por ser rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, deu-nos a vida com Cristo quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Aleluia! É pela graça de Deus que você e eu somos salvos. Não é nenhum mérito nosso, não é nada que eu, nenhuma performance que eu ou você faça. É pela graça do Deus a quem nós servimos. Ou seja, a partir de agora nós temos uma nova vida com Jesus. Nessa nova vida precisamos desenvolver novos hábitos, uma nova mentalidade, uma nova forma de ser e de viver a vida. Eu não posso viver como eu vivia antes. Tem pessoas aqui que são frutos do cursilho. Louvado seja o nome do Senhor, que o cursilho é uma ferramenta maravilhosa de Deus. E aqui hashtag fica a dica: vamos levar a mulher para o cursilho, irmãs. Lá na Renova a gente fala assim: cursilho feminino, as irmãs fazem né? Aí eu vou fazer aqui com vocês aqui: cursilho feminino. Isso, dê esse gás. Chame sua sogra, sua cunhada, vizinha, irmã, prima, patroa, quem for. Ah, pastor, o senhor não sabe onde eu trabalho. Onde é que você trabalha? Eu trabalho com uma pessoa que ela é da Ubanda. É essa mesmo que Jesus quer? Pastor, eu trabalho com uma pessoa lá que ela é espírita. Vá atrás dessa também. Não tem problema nenhum não. É esse que a gente quer mesmo para trazer para cá, para o cursilho. Tudo isso passa por uma metanoia, né? Uma mudança de mentalidade, de comportamento, de atitude. Você não pode ser mais a mesma pessoa. Você vai ter a mesma carinha bonitinha, o mesmo jeitinho, tá? Tem muita coisa que não vai ser da parte externa, mas o seu modo de ser, a forma como você vai agir e andar, precisa ser diferente. A verdade é que muitos de nós não nos rendemos verdadeiramente a Jesus, não entregamos completamente a nossa vida a Ele, e passamos a viver uma vida cheia de mimimi, com complexo de inferioridade, com aquelas bestelices de criança. Como cristão autêntico e verdadeiro, eu e você não pode viver com mimimi não, tem que viver como cristão verdadeiro e sincero, certo, correto, tem uma postura diferente. Então a pergunta é: por que que eu não me rendo ainda completamente ao Senhor? Por que que eu não confio em Deus totalmente, se Ele é um Deus tão bom, se Ele é um Deus tão fiel? Muitas pessoas têm restrições em se render a Deus, em uma vida instável e oscilante, já deu um monte de cabeçada e acha que ainda está no caminho certo. Esse estado de achar, de ter esse comportamento, essa atitude, não vai levar você a lugar nenhum. Existe um pastor americano chamado Chip Ingram. De manhã eu estava falando ao contrário, Ingram Chip, porque fica mais fácil decorar o nome dele. Nomezinho estranho, né? Já pensou a pessoa chamar Chip? Se for aqui a gente vai rir, não vai não? Chip celular. Ele tem um livro chamado Espiritualidade que Transforma. É sobre discipulado. Muita gente utiliza esse livro para discipular pessoas. E ele fez um comentário sobre a vida dele nesse livro, que eu queria compartilhar com vocês aqui. Está na tela. Rendição e medo eram sinônimos em minha mente e coração. Quando olho para trás, vejo que a compreensão errada de Deus e do conceito de rendição me fez ser um seguidor cultural, carnal e hipócrita de Jesus. Quem é que consegue fazer uma análise como essa? Tem que ser muito crente, tem que ter muita convicção, precisa saber o que quer e para onde quer ir, para você fazer uma análise, saber quem é você nessa situação.
e dizer assim: Senhor, eu quero mudar a minha vida, eu não quero ser da forma como eu estou, eu quero ser uma nova criatura. Então, quando duvidamos as intenções de Deus para conosco, deixamos de viver a plenitude de sua boa, perfeita e agradável vontade. Então, por isso hoje nós vamos entender juntos o que é a verdadeira rendição. O Senhor espera que na Igreja Anglicana de Camaragibe sejamos discípulos extraordinários, amém? Homens e mulheres. Mas para que isso aconteça, para que você possa se tornar um discípulo realmente rendido ao Senhor, um discípulo extraordinário, é necessário fazer algumas coisas. Primeira delas, eu tomo posse do que está disponível em Cristo. Para eu ser um discípulo extraordinário, rendido ao Senhor, eu preciso tomar posse. Você gosta de tomar posse? Tem gente que gosta, né? Está orando, eu tomo posse, eu recebo. Então tome posse disso aqui, para que você se torne um discípulo extraordinário e rendido. Tome posse do que está disponível em Cristo. Se nós estamos falando de discipulado, não tem como não falar sobre os evangelhos. E a carta do apóstolo Paulo, no versículo 1 que a gente leu, faz uma conexão com outras passagens bíblicas. E uma delas é o que está em Mateus 11, 29, quando o Senhor Jesus estava falando com seus discípulos: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É isso que eu preciso tomar posse para a minha vida, que está disponível. É isso que eu preciso entender. Eu estou sobrecarregado, eu estou com tanta coisa na minha vida, eu preciso me aliviar, e esse alívio quem pode me dar é o Senhor Jesus Cristo. Quando pensamos na palavra rendição, talvez o que vem à nossa mente seja sofrimento, dor, renúncia, algo, né, intangível. A verdade é que essas são mentiras que o diabo tenta lançar sobre o povo de Deus. Você pode ser alguém que está rendido a Cristo e viver uma vida completamente liberta, leve, transformada, renovada. Ser rendido a Cristo não é sinônimo de prisão, muito pelo contrário, é sinônimo de liberdade. Foi para isso que Ele nos libertou. Como é que Ele vai nos libertar e prender de novo? Muito pelo contrário, por isso que Ele não força ninguém a nada. Ele não obriga que você venha para o culto, Ele não obriga que você sirva no ministério, Ele não obriga que você participe, oferte, traga seu dízimo. Ele não obriga você que você vá atrás de pessoas para poder vir para o conselho. Ele não lhe obriga que você vá fazer o ID, que é evangelizar pessoas aí fora. Não, Ele não obriga absolutamente ninguém a nada. Quem faz isso é o diabo e aprisiona as pessoas. Jesus, Ele quer que você faça tudo de forma natural, tudo de forma leve, tudo sem peso. O peso, ele sai quando você entrega a sua vida para Jesus. Em Mateus capítulo 3, versículo 44 a 46, veja o que a Bíblia nos diz: o reino dos céus é como um tesouro escondido em um campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo, e não cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Aí ele vai e continua: o reino dos céus também é como um negociante que procurou pérolas preciosas, encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo que tinha e a comprou. Veja, porque eles não perderam nada nessas duas parábolas, nesses dois versículos que falam sobre essa parábola, porque só abriram mão daquilo que tinha por algo ainda melhor. Eles venderam para poder ter algo ainda melhor. Quando você se rende a Cristo, você vai receber algo melhor na sua vida. Da mesma forma, não somos vítimas por abrir mão de tudo por Jesus. Somos privilegiados por abandonar tudo pelo reino e nos tornarmos filhos de Deus. Uma outra frase do pastor Chip Ingram, nesse livro, ele disse o seguinte: comprometimento total é o canal por meio do qual as melhores e maiores bênçãos de Deus fluem. Você quer que as bênçãos de Deus fluam sobre a sua vida? Você quer que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre a sua vida? Então esteja comprometido de forma total com Jesus Cristo. Para ser um discípulo extraordinário e render-se a Deus, 2, eu mudo a minha perspectiva sobre Deus. No versículo 32 de Romanos 8, na maravilhosa carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 8, só que no verso 32, o apóstolo Paulo diz assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará graciosamente com ele só algumas coisas, Só algumas coisas? Só algumas coisas, igreja? Todas as coisas. Todas as coisas. Uma das maiores dificuldades que enfrentamos em nos render vem do fato de que não entendemos o que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário por mim e por você. Não entendemos a entrega genuína que Ele fez por nós.
Quando olhamos pela perspectiva correta, entendemos que nossa rendição não vem por coação. Se você está aqui hoje e ainda não entregou sua vida para Jesus, no momento que se fizer aqui o convite, ninguém vai obrigar você a tomar a sua decisão por Cristo. Ninguém vai forçar você a absolutamente nada, porque ninguém quer aqui em Camará que você venha para o reino de Deus, venha para a igreja de Cristo de forma forçada. Quer que você venha de forma leve, rendida, você venha com o coração aberto para se tornar um verdadeiro discípulo de Jesus. O mundo criou uma visão, Senhor, que se humilhou por mim e por você para nos dar salvação. É esse Deus que nos ama e que entregou o seu único filho para morrer numa cruz, para nos dar vida, e uma vida plena, uma vida abundante, uma vida transformada. Faço uma outra citação, outra referência a respeito desse livro do pastor Chip Ingram, do Espiritualidade que Transforma. E se você visse Deus como um amigo generoso e gentil que quer ter certeza de que você receberá o melhor da vida, quão difícil seria oferecer tudo o que você é e tudo o que você tem para aquele que diz: eu te amei como um amor eterno. Como seria assumir um compromisso total com esse Deus? É uma reflexão que ele fez a essa altura aqui do livro, que é uma reflexão que nós fazemos também. Às vezes nós temos a maior facilidade de abrir o nosso coração com uma pessoa estranha e deixamos de abrir o nosso coração diante de Deus. Às vezes é muito mais fácil contar da nossa vida para quem nunca você viu, do que você abrir a sua boca e falar com o Senhor. Você, quando abre a sua boca, você não está falando palavras ao vento. A Bíblia diz que não existe uma oração que não seja escutada pelo Senhor. Uma. Então, quando você ora, quando você abre a sua boca, o seu Pai que está nos céus escuta a sua oração. Seguir a Jesus não é um fardo. Seguir a Jesus é um privilégio. Ter alguém que se importa ao ponto de dizer não. Não é a limitação que muitas pessoas imaginam. Não é algo limitado. Pelo contrário, quando Deus diz não para mim e para você, Ele está nos protegendo de algo ruim. Às vezes, e eu demorei muito a entender isso. Faço um testemunho aqui para vocês. Eu demorei muito a entender isso, porque muitas vezes eu tinha um planejamento, eu fazia as coisas, dava errado. E eu dizia, mas o meu plano está perfeito aqui, não tem nada errado, né? Se o anjo estivesse do meu lado, não. O senhor está dizendo que está errado, não, está perfeito aqui. E eu precisei quebrar muito a cara para Deus dizer assim: meu filho, não é você que determina, sou eu. A história não é escrita por você, a história é escrita por mim. Não é você que conduz aqui, sou eu que conduzo. De vez em quando o velho homem, por isso que eu preciso estar na igreja, por isso que eu preciso orar, por isso que eu preciso de um discipulador, por isso que eu preciso estar além da palavra, por isso que eu tenho que estar num ambiente de igreja, porque de vez em quando o velho homem quer botar a cabeça, quer aparecer, vai para lá, desgraçado, não apareça aqui não, porque Jesus ele disse para os seus discípulos, o espírito está pronto, mas a carne está o quê? Fraca. A carne ainda é muito fraca, muito sensível. O meu espírito precisa todos os dias estar sendo preparado, e nós preparamos eles dessa forma. Mas aqui ou acolá, como diz o pessoal lá da minha terra, lá de Caruaru, ele vai querer aparecer, e eu preciso estar vigilante. O plano que você idealizou pode ter sido perfeito, pode ter sido maravilhoso, mas só que o de Deus era melhor. Você pode ter planejado a sua vida de uma forma, só que os planos que Deus tinha era outro completamente diferente. Quando a gente entende isso, as coisas ficam mais fáceis. Quando entendemos que Deus é verdadeiramente bom, tudo muda na nossa vida. Mesmo quando as coisas não saem do nosso modo, você olha e lembra de Romanos capítulo 8, versículo 29. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. 28, melhor dizendo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Na imaturidade nós vemos o cuidado como um castigo. Quando nós somos imaturos e o nosso líder nos chama a atenção, a gente vê como uma punição, como um castigo, ficamos com raiva, queremos deixar a igreja. O bebê não entende porque não pode colocar o dedo na tomada. A criança não entende porque não pode comer chocolate antes do almoço. O adolescente não entende porque não pode largar a escola para fazer o que quiser. E devemos nos lembrar que quando Deus diz não, é o melhor não da nossa vida, é o que Ele tem de melhor. E por que Ele faz isso? Porque Ele nos ama.
Por Ele nos amar, Ele diz não para mim e para você. Por Ele nos amar, Ele quer sempre o melhor da nossa vida, amém? E em terceiro e último lugar, para ser um discípulo extraordinário e render-se a Deus, eu vivo na prática a minha nova identidade em Jesus. Lá em João capítulo 12, verso 24, a Bíblia diz assim: em verdade lhes digo que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito. A vida cristã não é uma teoria, a vida cristã é algo prático. Não estudamos a Bíblia para nos enchermos de filosofia abstratas, que não se tornam palpáveis em nossas vidas. Não frequentamos os cultos por mera conversão social. Sem rendição total ao Senhor, tudo o que temos são práticas vazias. Jesus alertou os mestres da lei a respeito disso. Ele disse lá em Mateus capítulo 23, versículos 27 e 28, ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas, pois vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês, por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e iniquidade. Irmãos, veja só, Jesus ele nos conhece de forma plena. Sempre que as pessoas leem esse versículo aqui, sempre atribui só aos pastores. Nós entendemos que a Bíblia nos ensina isso, e nós entendemos muito claramente que a nós pastores a responsabilidade será maior, mas isso não isenta da igreja. A igreja também precisa ser irrepreensível, a igreja precisa também dar um bom testemunho. Tem gente que gosta de dizer assim, tem uma irmã lá na igreja que ela uma vez disse isso, não para mim, né? Ela comentou com uma pessoa, né? Mas assim, ela foi bem genérica no comentário que ela fez. Aí o pastor tem que viver o que prega. Só que ela não disse para mim, né? Aí eu aproveitei um dia, né? O ambiente estava propício, ela estava sentada, eu disse, realmente, nós pastores temos que viver aquilo que pregamos. E as ovelhas têm que viver aquilo que estão escutando. Porque as pessoas imaginam que o sermão é só para o pastor, não é para todos nós. Então não é só eu que tenho que viver isso aqui, não. Você também, bênção. Olha para quem está do teu lado. Eu disse que não ia fazer mais isso, mas eu vou fazer. Olha para quem está do teu lado. Você também tem que viver isso. Não é só para mim, para o pastor Wilton, não. Tu também. Rapadura é doce, mas não é mole não, viu? Todos nós precisamos viver na prática. Vamos à igreja aos domingos, frequentamos grupos da semana, até lemos a Bíblia de vez em quando e até oramos antes das refeições. Quem olha assim, rapaz, que crente, rapaz, ele ora antes de comer, poxa, mas no dia a dia o fato de existir um Deus soberano nos céus que nos chama de filhos amados, não muda a nossa maneira de viver e de ver a vida. Continuamos como se fosse nada tivesse acontecido. Tem gente que vai para o cursilho, volta, parece que não aconteceu nada. Tem gente que está na igreja há tantos anos, parece que não aconteceu nada, não mudou nada, está do mesmo jeito. Eu sempre reforço lá, digo, o cursilho é uma ferramenta extraordinária de Deus na vida da igreja. O cursilho é, assim, um dos ministérios que nós amamos lá na igreja. Márcio e Janilson, eu disse, decidam, ou cursilho ou ministério de casais. Aí eles, pode ficar com os dois, porque eles estavam sobrecarregados em muitas funções. Não, dá para administrar os dois? Dá, então pronto, vá. Porque é uma ferramenta maravilhosa. Mas se a pessoa vai para o cursilho apenas por ir, cheio de reserva, cheio de mimimi, com o coração fechado, pensando nisso, pensando naquilo, volta e fica do mesmo jeito. Infelizmente tem pessoas que vão para o cursilho e voltam e continuam como a vida se não tivesse acontecido nada. Tudo que vivenciou lá parece que não foi nada, não aconteceu nada ali, foi só um final de semana. Se você for assim com esse pensamento, vai ser só um final de semana. Mas se você for com o pensamento de encontrar-se com Cristo, de transformar a sua vida, de se tornar o discípulo de Jesus, você volta a outra pessoa. Marcaremos uma nova jornada da nossa vida. Vamos viver de uma forma completamente diferente. Eu quero dizer para você que às vezes as pessoas Judas ele também serviu a Cristo. Judas ele fazia parte do colégio apostólico. Judas ele foi ministrado e ministrou da vida de outras pessoas. Judas viu milagres acontecer e também operou milagres. Só que Judas nunca foi um discípulo de Jesus. O fato de você estar servindo não significa que você é um discípulo de Cristo.
Lá em Mateus capítulo 7, versículos 21 a 23, Jesus ele disse o seguinte: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. O requisito para entrar no céu não é serviço. O requisito para entrar no céu é a identidade de filhos de Deus. Quem entra são os filhos, não os trabalhadores. Aqui não é a só serve, aqui é a igreja de Cristo, a agência de Jesus. A verdade é que é muito mais fácil trabalhar para Deus com as nossas mãos, mais do que render a Deus o nosso coração. Pastor, estou decepcionado com a igreja, com a camarada, estou decepcionado com o pastor Wilton, eu estou decepcionado com Luísa, estou decepcionado com as pessoas. Será que alguém também, ou um deles não vai dizer: eu também estou decepcionado com você? Às vezes a pessoa diz: eu pensei que na camarada fosse uma coisa e é outra, pensei que o pastor Wilton fosse um e é outro, pensei que Luísa fosse uma coisa e é outra. Também a gente pensou que você fosse uma coisa e você é outra, porque é muito fácil a gente fazer isso, apontar para o outro, mas a gente nunca faz um exame de consciência nosso. A igreja somos todos nós. Não existe a igreja do pastor Wilton, existe a igreja de Cristo. E essa igreja que está aqui em Camaragibe, que foi plantada nesse local aqui, para cumprir o chamado e o propósito de Deus, para ser sal e luz aqui, sal da terra e luz do mundo aqui em Camaragibe, para fazer a diferença desse local. E todos nós somos essa igreja. Quando você sai depois do envio, não é apenas um membro, é um discípulo extraordinário de Jesus que serve na igreja de Camaragibe. Não se prenda ao medo, não se prenda às pessoas, não se prenda à sua reputação. Renda-se totalmente e completamente. Quando você faz isso, as coisas que você porventura pode ver que acontece, não vou dizer você que não acontece, acontece. Infelizmente não deveria acontecer coisas no ambiente de igreja, mas acontece. Não existe igreja perfeita, mas aqui nós estamos buscando fazer uma igreja saudável. Aqui queremos ser a cada dia uma igreja saudável. Quando você para cuidar do seu corpo, o que é que você faz? Você vai no médico, vai na academia, faz uma alimentação saudável. Não está cuidando do corpo? A igreja é o corpo de Cristo. E os líderes, os pastores, eles fazem de tudo para manter também a saúde do corpo de Cristo. Por isso, quando tem um probleminha aqui, a gente vai lá e resolve. Tem um negocinho ali, a gente vai lá e dá um jeito. Está uma pessoa ali, uma ovelhinha ali dando coice, vai lá e ajeita ela. Que eu não sabia que ovelha dava coice, mas dá de vez em quando. A unção dos cachorros às vezes quer morder, né? Enfim, aí você vai ajeitar para manter o ambiente saudável. Eu vou sair dessa, eu vou para outra. Vai ser o mesmo problema, não vai ter diferença. Às vezes o problema até é você e você está rindo. Se eu não mudar o que está dentro de mim, nenhum lugar, nenhum ambiente vai ser saudável e perfeito. Nenhum lugar. A minha oração é que a nossa camará, nossa querida camará, e aqui eu vou caminhando para o final, possa fazer do que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas capítulo 2, verso 20, a nossa oração diária. Sabe aquele momento que você tem ali com Deus, você fazer essa oração: estou crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa deve ser a nossa oração da manhã. Senhor, me faz viver isso aqui na prática. Amém? Não há outro caminho para a salvação que não seja rendido ao Senhor. Se essa é a sua decisão, não adie para o próximo domingo. Faça hoje aquilo que você está pensando em deixar para a semana que vem. Olha, você não veio aqui hoje por acaso. Eu não acredito em acasos. Eu acredito no propósito de Deus para a nossa vida. Foi propósito de Deus você estar aqui hoje. Irmãos, de tudo que você escutou esse pastor Maguinho falando, não são palavras dele, mas são palavras que estão na palavra do Senhor. E Deus, Ele marcou esse encontro com você aqui nessa tarde, nesse finalzinho de tarde, início de noite, para que você tenha uma vida transformada. Todas as vezes que essas portas são abertas, são para abençoar pessoas. Todas as vezes que essa palavra é ministrada, é para alcançar a vida de pessoas. E nessa tarde o Senhor quer alcançar a sua vida também. Sei se todos aqui já são da família da fé,
Mas se não são, estou vendo gente que eu estou vendo pela primeira vez e eu fico alegre por ver pessoas novas aqui em Camaragibe. Eu celebro como eu celebro na minha igreja, porque essa também é a minha igreja. Essa é a igreja que eu também oro por ela. Então, se você ainda não tomou a sua decisão por Cristo, olha, eu não acho esse momento de apelo. Apelo eu acho uma palavra tão pesada. Apelo, vê, apelar, não. Apelar não. Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador, Ele não quer nada apelativo. Ele faz um convite para você que não entregou a sua vida para Jesus, você fazer isso hoje. Olha, ninguém vai pressionar você não, viu? Ninguém vai aperrear você, não, isso é uma coisa natural. Isso precisa partir de dentro. A Bíblia, o pastor prega a palavra de Deus e a gente pede ao Espírito Santo que toque o coração dos ouvintes para que ele possa abrir e deixar o Senhor morar e habitar dentro dele. Para se tornar um discípulo, o primeiro passo é entregar a vida para Jesus. Depois tem todos os trâmites que você pode seguir. Talvez você tenha feito tanta coisa na sua vida, por que você não se rende ao Senhor e deixa Ele guiar a sua vida? É só você fazer isso de forma muito simples. Ficar de pé e a gente vai orar por você e entregar a sua vida para Jesus. Mas não demore não, que a gente precisa continuar o culto, viu? Demore não, que a gente tem até 7 horas para a gente concluir aqui. Mas se você quiser fazer isso, olhe, você não tem ideia de como eu vou ficar alegre. Pastor Wilton, vai ser um presente para ele, para Marcília hoje. Mas isso não seja uma motivação. A motivação seja Cristo. Se você quiser fazer isso, é só você ficar de pé e a gente vai orar por você. Amém? Mas não demora muito não, viu? É só você dizer assim: rapaz, eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. E vamos celebrar com alegria. Esse é crente, pode ficar tranquilo. Ele vai só tocar aqui a bateria. O Senhor está falando com você. É com você que o Senhor está falando. Fique tranquilo, né? Toda vez que eu faço isso, alguém levanta. Um desavisado. Esse não, esse é avisado. Mas um desavisado levanta, né? Eu digo, não, calma, tranquilo, esse aí tá. Porque o pessoal fica, olha, aquele levantou. Vamos levantar? Não espere, não deixe para amanhã. Eu sei que eu gosto de brincar e eu com muito temor e tremor faço isso. Que é para não trazer um ambiente pesado. Não, isso é uma coisa leve. Um dia eu estava sentado aí, como você está, não nessa igreja, e alguém fez o convite e eu levantei a minha mão e entreguei a Jesus Cristo a minha vida. E isso faz 19 anos, para a honra e glória do Senhor. Foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Meus amigos vão dizer, tu agora é crente. E eu quero lá saber de meus amigos, eu quero saber de Cristo. Não quero saber do que vão me rotular lá fora. Eu quero saber que agora eu vou ter uma nova vida com o Senhor. Eu vou mudar a minha história, mudar a minha realidade. Não deixe você chegar lá no finalzinho não para poder vir. Você pode vir de uma forma muito mais saudável e natural. De tudo que você ouviu aqui nessa noite, alguma coisa o Senhor tocou no seu coração. Não é possível. Porque a Bíblia diz que a palavra do Senhor não volta para Ele vazia. E como não é minha, a palavra é dele, ela não vai voltar vazia. Então se você quiser fazer isso, pode ficar de pé e a gente vai orar por você. Amém? Esse é crente também, viu? Aquela dali também, aquela também. Pode ficar tranquilo. Fique de pé. Agora você pode ficar de pé sem medo, viu? Que a gente vai orar. Agora pode ficar de pé sem medo, viu? Amém. Uma vez no cursilho, um pastor contou uma história e aquilo me marcou muito. Pastor, fugiu o nome dele agora, rapaz. É lá de Carpina ele. Ele disse que tinha um homem muito ruim, muito perverso, um péssimo marido, péssimo pai, cara assim bem complicado mesmo. Ele trabalhava numa mina de carvão, minerador, né? E brigado com a mulher, brigado com o filho, uma situação assim bem complicada mesmo, assim, um cara que, nossa, perdido. E, irmãos, nós sabemos que um dia nós vamos morrer, não é verdade? Todo mundo vai morrer, ninguém vai ficar para semente, não. Um dia, isso aí é uma coisa que nós temos essa certeza, que um dia todos nós vamos morrer. Quando? Nós não sabemos. Tem gente que acha que quando morrer acabou tudo. Outros acham, tem outras teorias a respeito disso. Mas na fé cristã, e nós estamos na igreja cristã, nós entendemos, e é o que a Bíblia nos diz, que quando a nossa vida terminar aqui, não acabou. Nós temos uma eternidade que a nossa mente não consegue compreender. O nosso corpo,
esse corpinho bonitinho assim que você está vendo assim meu aqui vai se acabar. Mas o espírito não. O espírito ele vai para a casa do Pai. Só existe 2 lugares, irmãos: ou para o céu ou para o inferno. Mas que Deus é esse que é tão bom, né? As pessoas dizem que prepara um negócio desse. Claro, Ele é tão bom que Ele prepara o melhor para os seus. Mas você tem a opção e a decisão de querer ou não. Ninguém obriga você a aceitar Cristo. Ninguém obriga você a fazer nada não. É um exame de consciência sua. Não é de ninguém. E aí esse cara passou na frente da igreja um dia. E o pastor estava pregando tal, não. E tal, aquela coisa toda. E ele escutou, e é por isso que eu sempre digo que toda mensagem, algo toca no coração do ouvinte. Não é possível, não tem coração duro no mundo que Jesus ele não possa penetrar. Não tem como, né? Não tem mente mais dispersa que a palavra entra no ouvido, não mexa ali, não faça alguma coisa. E aí ele disse que ouviu aquela mensagem e alguma coisa tocou o coração dele ali. Mexeu com a estrutura dele. Só que ele estava vindo do trabalho todo sujo, aí ele chegou na porta, aí o pessoal disse... Pois não, não é porque eu queria entrar, mas eu estou assim todo sujo. Aí eu não sei, não, entre, vem para cá, senta aqui. Pá, entrou, sentou, ouviu o restante da mensagem, começou a chorar, se arrependeu, né? E disse assim: pastor, eu quero entregar minha vida para Jesus. Mas eu estou desse jeito sujo, não é melhor ir para casa tomar banho? E no outro domingo eu vim, arrumadinho, limpinho, cheirosinho, para entregar minha vida para Jesus. Aí o pastor disse: não, você não pode deixar de fazer agora, né? Deixar para depois, que você pode fazer agora. Faça agora isso. Tá bom, aí entregou a vida para Jesus. Aí foi embora para cá. Chegou em casa, chamou a mulher, chamou o filho. Aí eles ficaram com medo, né? Vai ser mais uma discussão, mais uma briga. Ele disse: não, eu quero pedir perdão a vocês pelo péssimo marido que eu fui, pelo péssimo pai que eu fui. Eu quero dizer que eu me envergonho de tudo que eu fiz. Olha, eu passei na frente de uma igreja, ouvi a palavra, aquilo me tocou. Eu entreguei minha vida para Jesus, eu pedi perdão pelos meus pecados. Agora eu quero ser uma nova criatura em Cristo. Eu sou uma nova criatura, agora eu sou filho de Deus. E aí houve uma reconciliação entre a mulher, o filho. Foi um ambiente assim, sabe quando os céus descem no ambiente? Foi justamente o que aconteceu ali naquela casa. Aí dormiu, tal, no outro dia ele foi embora trabalhar. E quando ele chegou do trabalho, houve uma explosão na mina e uma viga caiu por cima dele. E ele ficou, e aí os amigos tentaram socorrer, mas não conseguiu tirar, pega, chama e tal. E ele só disse assim, só as últimas palavras dele assim, disse: bem que o pastor disse, eu não poderia deixar para depois, para amanhã, aquilo que eu poderia fazer naquele exato momento. Veja, irmãos, o propósito de Deus, Ele trouxe Cristo ao mundo para nos reconciliar a Ele. E essa reconciliação é para quando esse tempo passar, a gente poder morar eternamente com o Senhor. Não ter uma vida perdida, mas ter uma vida com Ele. Essa pessoa desse testemunho teve a última chance, sabe, aos 46 minutos do segundo tempo, foi no finalzinho da partida, mas ele não desperdiçou. Tem muitas pessoas que desperdiçam oportunidades extraordinárias. Talvez a gente não tenha uma segunda chance. Leve essa mensagem na mente e no seu coração. E se depois do culto você repensou, procure o pastor Wilton, procure Marcília, procure alguém do Atmosfera, procure alguém. Mas Deus, Ele tem algo especial. Discípulos que vivem não para si, mas vivem para o Senhor, para fazer a tua vontade e o teu querer. Eu creio, Senhor, que a semente foi lançada aqui nessa tarde. E eu creio, Senhor, que de cada um de nós irão brotar novos discípulos de Cristo, novos discípulos rendidos ao Senhor, e serão discípulos extraordinários para a glória do teu santo nome. Ora ao Senhor agradecendo por esse momento e te louvando por tudo, em nome de Jesus, amém.